Você tem medo que a inteligência artificial domine o mundo? Mas e se eu te disser que agora, além da inteligência artificial ter o domínio de todas as informações que existem no mundo, ela também agora ganhou um cérebro? Sim, um cérebro, com neurônios de verdade. Tá duvidando? Escuta isso daqui então. Uma startup está construindo os primeiros computadores vivos do mundo com células cerebrais. E eles são muito mais eficientes. A proposta é que a gente pode substituir a inteligência artificial pela inteligência organoide, que aprende, pensa e age a partir de neurônios de verdade. Mas como é que isso é possível? Como que eles fizeram isso? O que isso pode mudar no planeta Terra, no mundo, na civilização? Vem que eu vou te contar tudo sobre esse avanço bizarro. A inteligência... Então, esse daqui é o Codinome Proibido. A minha função aqui é trazer vídeos de teoria da conspiração, entendeu? E o que tiver de melhor dentro desse tema misterioso aqui na internet para você. Então eu faço a mineração, eu garimpo aquilo que tem de bom e eu trago para poder você assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não deixa de curtir aí o vídeo e se inscrever no canal para poder não perder os próximos. Eu vou estar pausando o vídeo aqui no decorrer das informações para poder estar acrescentando algumas informações que eu achar que ele está pulando. Eu acho que você já conhece o Peter, ninguém precisa que apresente ele, então vamos continuar o vídeo. artificial, né, tá voando pra caramba. É como se fosse uma nova era pra gente. Mas ela nem chegou no auge ainda, tá longe, né? E já tem uma concorrência forte. A biocomputação. Uma startup suíça tem usado neurônios para construir processadores 1 milhão de vezes mais eficientes e ecológicos do que os de silício. Então, assim, eles estão criando esses bioneurônios, a gente sabe que existe software, hardware, e esse daqui é o witware, se não me engano. É o nome que eles estão usando para poder dizer que é algo biológico controlando uma máquina. E não é só teoria, ok? A parada tá funcionando. Você vai pirar quando eu te contar os detalhes disso. Mas eu quero saber de você. Você se assusta com esse avanço tecnológico? Ou você é a favor? Você acha que tinha que ter um freio nisso tudo? Tinha que ter alguém monitorando isso? Tinha que ter algum tipo de avaliação antes de ser feito qualquer coisa? Como as IAs estão chegando? Ou você acha que não? Tem que atropelar mesmo, deixar a ciência, a medicina, tudo evoluir? Tô olhando os comentários agora. Toda essa revolução está vindo de uma empresa chamada Final Spark e ela está investindo pesado no desenvolvimento da biocomputação. Funciona assim basicamente, tá? Para vocês entenderem. Em vez de usar aqueles transistores de silício que todo mundo conhece nos computadores normais, eles vão para o lado biológico. Então imagina só, eles criam o que eles chamam de organoides cerebrais. Então, os organoides cerebrais, eles são o seguinte, eles vão num banco de doação de pele, tá? E de doação de sangue, eles pegam aquela célula e eles, de alguma maneira, resetam a célula ao ponto da célula voltar ao ponto embrionário. Como se ela estivesse lá sendo moldada no corpo de um feto dentro do corpo da sua mãe. E naquele momento eles dão uma nova designação para aquela célula. Eles inserem na célula a configuração de você é um neurônio. Então aquela célula de sangue ou aquela célula de pele, ela passa a se tornar um neurônio vivo. Guarda esse nome aqui, organoides. Eles são tipo uns aglomeradinhos minúsculos de neurônios feitos em laboratório. Esses aglomerados de neurônios disparam impulsos, se adaptam e formam conexões bem parecidas com o cérebro humano, só que numa escala menor, né? Para caber dentro do computador. E não é só uma curiosidade de cientista maluco não, ok? Eles funcionam como computadores vivos. E por causa disso, o processamento de informações é de um jeito que os chips tradicionais nem sonham em replicar. Sério, você já parou para pensar como que isso pode mudar tudo? Em vez de máquinas frias, a gente pode ter uma coisa viva pensando pela gente. Agora, o timing dessa parada é perfeita, né? Com a IA consumindo energia que nem louca, né? Os pesquisadores estão batendo cabeça com sistemas de silício. Por isso o processamento biológico é tão inovador. Por quê? Porque eles são super eficazes em energia. Eles se adaptam sozinhos e são próximos da inteligência real. Porque na prática é assim, sabe? A neuroplataforma deles conecta 16 organoides, ou seja, 16 aglomerados de neurônios, usando um método muito específico da neurociência, a matriz multieletrodos. Cada organoide fica pareado com 8 eletrodos que estimulam os neurônios e gravam as respostas. E esses organoides agem iguais os processadores de verdade. E o mais doido, cara, é que, diferente dos chips de silício, né, que seguem regras fixas, esses organoides se reorganizam, evoluem, igual um cérebro vivo faz, cara.
Essa mistura de biologia e tecnologia dá uma vantagem louca, que junta, né, o poder computacional alto com eficiência energética de outro mundo. Então imagine se isso vira padrão. É o fim dos data centers que, porra, gastam rios de eletricidade hoje. Para você ver um exemplo de como esse projeto... Isso já está virando um padrão, porque na China e na Suécia, se não me engano, acho que é Suécia, já estão sendo implantados esses processadores com neurônios biológicos em máquinas, tipo robôs, para poder esses processadores pensarem no lugar do robô. E eles fazem tudo que um operador que deveria estar controlando o robô faz. Ele movimenta o robô com as rodas de esteira, ele usa os braços mecânicos para poder movimentar caixas e empilhar as coisas. Literalmente um ciborgue. Já tá insano. Lá em 2022, os pesquisadores rodaram uma versão simples do jogo Pong. Aquele arcade clássico, né? Pip, pip, lembra? Nesse experimento, eles conectaram os organoides no jogo e a partir daí ninguém controlava a raquete virtual. Ficou só os organoides e o jogo. E os cientistas observaram para ver o que acontecia. Depois de umas bolas perdidas, a raquete começou a se mexer sozinha, para cima e para baixo. É porque eles vão alterando por comportamento. É como se você estivesse treinando alguém à base da porrada. Funciona assim, eles colocam o processador com o neurônio. O neurônio tenta identificar o que ele tem que fazer. Se ele erra, ele toma um choque. Lógico que eles não vão dar uma descarga elétrica alta o suficiente para poder matar o neurônio, até porque dá muito trabalho, muito gasto para poder você deixar o neurônio ao ponto de usar ele como processador. Então eles vão na tentativa e erro até acertar. Por isso que eles aprendem a jogar o videogame. E não só esse joguinho da raquete. Já existem testes mais avançados onde esses processadores estão jogando Doom sozinho. Demorou muito para a raquete ir acertando a bola e jogar o jogo direitinho. Agora parece meio cruel, disso, né? Cara. O jogo estava ligado a células cerebrais de humanos e de ratos cultivados numa placa de Petri, num laboratório, cara. E esses neurônios simplesmente... Eu não sei de onde o Peter utilizou a ideia de células de rato, porque quando eu fiz as minhas pesquisas aqui eu não encontrei dados sobre células de rato. E sim que eles recorrem a bancos de doadores, entendeu? Inclusive tem até uma legislação que está sendo vista porque as pessoas quando doaram ali no período de 80, 90, então não existia nenhuma avanço tecnológico para poder a pessoa dizer eu autorizo usar as minhas células para se tornarem neurônios de um computador. Então eles estão vendo se isso daí pode implicar em algum problema no futuro também. Aprenderam a jogar Pong no videogame. Eles ensinaram esse mini cérebro onde a bola estava e foram recompensando com estímulos elétricos quando acertavam. Em 5 minutos, as células aprenderam e jogaram sozinhas. Essa experiência mostrou que os neurônios podem aprender a reagir a feedback em tempo real, né? Mesmo que eles estejam numa placa de vidro. Um ano depois disso, em 2023, os pesquisadores começaram a desenvolver a tal da inteligência organoide, né? Aproveitando que as células cerebrais vivas aprendem com poucos exemplos, se adaptam rápido e gastam muito menos energia. Esse foi o primeiro passo para criar computadores biológicos. Hoje, a empresa Final Spark tem uma plataforma de biocomputação remota, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os cientistas do mundo todo podem usar esses organoides de maneira remota, estimular neurônios com sinais elétricos, registrar atividade neural em tempo real e rodar experimentos longos sem ter que ir lá no laboratório na Suíça. A parada tá na nuvem para os cientistas do mundo inteiro usarem. Eles mantiveram organoides vivos por mais de 100 dias e coletaram 18 terabytes de dados em mais de 1000 experimentos. Cara, isso é bizarro demais. Então, 100 dias que ele está falando aqui é porque no começo desses testes eles só conseguiam manter esses neurônios vivos por 100 dias. Era tipo assim, o teste máximo. Então quando ia começando a chegar em 100 dias, eles tinham que trocar aqueles neurônios gradativamente para poder manter o processador vivo. Até para poder não precisar começar o processo de aprendizado tudo de novo do zero. Então eles faziam essa troca, porque esses neurônios eles se alimentam principalmente de glicose, igual a gente, que o nosso cérebro a gente consome açúcar e aí a gente sente o corpo com mais energia, o cérebro parece que funciona melhor, sua cabeça parece que funciona mais rápido. É exatamente o mesmo processo de alimentação, são seres vivos. E quando eles chegam ao ponto de morrer, eles morrem por necrose, pelo que eu pesquisei também. E uma coisa muito interessante é que
assim, esse vídeo que eu tô reagindo do Peter tem mais ou menos 8 meses. E de 8 meses pra cá, a ciência já evoluiu ao ponto de que agora eles não conseguem mais manter esses neurônios vivos por apenas 100 dias. Eles já estão conseguindo manter vivos por 180 dias, quase o dobro do período. Mas para isso eles tiveram que desenvolver uma nova engenharia para poder manter eles vivos, que é uma engenharia através de como se fossem microvasos sanguíneos. É tudo digital, sabe? Mas para poder imitar os nossos vasos sanguíneos, o que leva o alimento até o cérebro através de veias, eles conseguiram também desenvolver de forma artificial isso para poder alimentar esses neurônios com a quantidade certa de comida que eles precisam, e isso fez com que a vida deles fosse prolongada, o que é muito interessante. A plataforma está aberta para universidades e instituições de pesquisa, né? Com acesso grátis, inclusive para alguns laboratórios acadêmicos. A Cortical Labs também está bem à frente nessa área. Ela vende unidades de bioprocessamento por $35 mil. Agora, qual é o limite, cara? Qual é o limite entre o ser humano e a máquina atualmente? Nós temos humanos colocando chip na cabeça e temos computadores funcionando com o cérebro humano. Parece coisa de filme sci-fi, cara. Imagina você comprar um potinho de vidro e metal com filtros de água, controle de temperatura, tudo para manter células humanas vivas até 6 meses para você usar como um processador. Já pensou isso? Claro que todo esse desenvolvimento não é só pela eficiência das células cerebrais, né? Tem outro interesse por trás. A energia. Hoje o custo da IA tá explodindo, cara. É caro. Você manter uma IA é caro. Muita gente nunca se ligou nisso, mas treinar modelos grandes de IA gasta eletricidade de cidades inteiras. O GPT-3, sabe, da OpenAI, por exemplo, usa uns 1.300 megawatts por hora, que é o equivalente a 130 casas americanas. Mas e o cérebro humano, né? Aí que tá. Durante o processo de aprendizagem, o cérebro humano usa 20 watts, a mesma quantidade de energia de uma lâmpada comum. Só para você ter ideia, se a gente fosse fazer uma máquina para simular as redes neurais de um cérebro humano digitalmente, ia precisar de uma usina nuclear só para isso. Nosso cérebro. Mas o cérebro humano natural, né, com gasto de uma lâmpada, faz isso sozinho e é 1 milhão de vezes mais eficiente do que qualquer máquina já feita. A redução de consumo de energia vai de 1 milhão a 10 bilhões de vezes. 10 bilhões de vezes reduzindo a energia que a gente gasta hoje. A Final Spark mesmo já disse que os processadores biológicos deles usam 1 milhão de vezes menos energia que um processador de silício. Isso significa a IA crescendo sem infritar a rede elétrica do planeta. E aí cresce com muito mais eficácia. Só que a biocomputação não é só eficiência e economia de energia. Isso também pode trazer avanços inimagináveis para a medicina. Por quê? Porque os organoides, eles aprendem rápido, se adaptam com facilidade, sabe? Eles podem modelar doenças, fazer previsões muito melhor do que qualquer simulação já fez. Outra possibilidade dos organoides é evoluir a ponto de testar medicamentos e ter resultados mais eficientes. E tudo isso sem nunca mais precisar fazer testes em animais. Mas calma, né? A gente está só no começo. Os organoides de laboratório hoje chegam a milhares ou milhões de neurônios. O cérebro humano completo tem 86 bilhões de neurônios. Então, ainda é um abismo, de distância entre um e outro. Ainda tem sido muito difícil ampliar a capacidade de neurônios dos organoides. A gente tem que lembrar, galera, que sistemas vivos são imprevisíveis, né? Então, cada organoide cresce diferente. Isso complica a replicação. E, além disso, como qualquer coisa viva, os organoides são frágeis, né? Precisam de quantidade exata de nutrientes, temperatura, oxigênio, precisam se alimentar. E claro, também como qualquer outra E nessa parte que ele fala de também são seres vivos, é onde entra uma complicação muito grande das empresas que estão desenvolvendo isso, porque eles não estão tentando tratar isso como um ser vivo, porque se você trata isso como um ser vivo, você começa a entrar em um monte de leis de proteção, né, humana, né, vamos botar assim. Então por isso que eles usam o título, né, o WireWare, é uma coisa assim, WireWare, é um nome assim, é um nome bem complicadinho pra mim, né, pra quem tem facilidade com o inglês é um nome mais simples. E o que acontece? Eles ficam tentando o tempo todo não colocar nesse sistema nomes como ciborgue, como ele falou, organismo vivo. Eles tentam o tempo inteiro manter isso como máquina, justamente para poder não correr o risco de ter algum problema, principalmente voltado a alguma lei trabalhista, já que são neurônios trabalhando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 6 meses do começo da vida até o momento da morte. Se você parar para poder observar isso como um ser vivo, você vê que é algo bem cruel, né?
coisa viva, os organoides morrem. E daí chega outra pergunta complicada. Organoides maiores, mais desenvolvidos, podem chegar a desenvolver consciência um dia? Bom, os cientistas acham que ainda vai demorar muito para os organoides evoluírem a ponto de virarem órgãos perfeitos e, quem sabe, conseguirem atingir algum nível de consciência. Mesmo assim, já existem protocolos iguais aos que eles usam em animais para avaliar a consciência e percepção de dor e de modos também de evitar sofrimento. Então, aí eu deixo uma pergunta para você. O que que você acha que vai ser o futuro no nosso mundo? Você acha que realmente o mundo ainda vai precisar de seres humanos no futuro? Ou você acha que essas máquinas biologicamente modificadas são o futuro da humanidade? Gosta desse tipo de conteúdo? Não deixa de se inscrever no canal, dá um like aí para poder ajudar, comenta aí embaixo o que que você achou do vídeo, aceito sugestões, até o próximo vídeo e tchau, tchau!